Neste vídeo nós vamos falar sobre responsividade do site, que é uma coisa muito importante a ser considerada em qualquer projeto. Também vamos ver como centralizar o título e o parágrafo e também aumentar o tamanho, desse título e também do parágrafo para que fique visualmente nítido para o usuário. Também vamos falar de uma propriedade chamada ZIndex, que a gente altera no CSS, que a gente vai passar essa propriedade para dentro do nosso cabeçalho, para que assim ele fique sobrepondo qualquer componente que tenha na nossa página, para que não ocorra o risco, por exemplo, dessa section aqui, sobrepor esse cabeçalho aqui e tapar a visualização, tá, desse cabeçalho. E aí já não ficaria interessante. E por hoje é isso que veremos. Então, se você está curtindo esta série, está gostando aí de como aprender a criar, um site de pizzaria, eu já peço que você deixe o seu like, pois ele é muito importante e diz se você realmente está gostando do conteúdo. Caso queira ficar atento a tudo que eu compartilhar por aqui, não se esqueça de deixar a sua inscrição, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para que assim você seja notificado a cada novidade que eu postar por aqui. Então, dito isso, vamos para os códigos. Então, vou explicar aqui o que eu fiz também. A primeira mudança que eu fiz aqui foi tirar a tag script que conecta o arquivo JavaScript com o nosso arquivo HTML aqui do read. Eu tirei daqui do read e coloquei aqui no finalzinho de todo o conteúdo aqui, mas dentro da tag body, o nosso arquivo, JavaScript, para ele ser conectado. Por que eu coloquei essa tag script aqui embaixo? Porque eu estava vendo outros vídeos, outros colegas aí do YouTube que também programam, desenvolvem sites. Eu não sabia que deixar a tag script, aqui, por exemplo, no read, tornaria, o site um pouco mais lento, em projetos maiores, e deixar a tag aqui, dentro do body é uma prática que a maioria tem. Então eu resolvi mudar também e já começar essa prática aí, beleza? Então fica a dica, pegue a sua tag script, coloque aqui no finalzinho de todo o conteúdo anterior dentro do body, beleza? Então vamos para a próxima modificação aí, tá? Que foi centralizar, o conteúdo do parágrafo, que na aula anterior eu não tinha centralizado, e também aumentar a fonte. Como que eu fiz isso? Primeiro eu tive que identificar qual que é o meu título. Ele está classificado com uma classe de H2-section lá no CSS. Eu vou identificar essa classe, essa aqui, ó. Então o que eu passei? Eu passei um tamanho de fonte, tamanho da fonte para 25 pixels, tornando ela bem maior do que anteriormente. Passei um padding top, que é um espaçamento em cima. Passei um padding top, nesse H2 título. O que é um padding top? É um espaçamento aqui em cima, tá? Repara que tá com espaço de 27 pixels. E aí no parágrafo, que é o meu P1 aqui, que é uma classe também, eu passei um padding top de 13 pixels, e passei um tamanho de fonte que estava 16 anteriormente para 22 pixels, produzindo este resultado aqui. Fora isso, o que eu fiz foi também que no meu ID Reader, que é o meu cabeçalho, eu passei a propriedade ZIndex 1, porque o ZIndex, como eu havia explicado, ele sobrepõe qualquer outro elemento aí da nossa página, visto que é um cabeçalho, beleza? Então passa essa propriedade também, ok? E agora vamos falar aí sobre a responsividade do nosso site. O que é responsividade, A responsividade de um site é muito importante porque é sobre tornar a nossa página acessível à maioria dos diversos dispositivos, que essa página pode ser acessada, como computador, como notebook, como celular, principalmente celular, porque as pessoas acessam muito mais sites hoje em dia através de pesquisas, acessam muito mais através do celular. E tornar o site responsivo é muito importante. Então, se a gente clicar com o botão direito, vir aqui e clicar em inspecionar, a gente vai conseguir verificar a visualização do nosso site em dispositivos mobile, tanto no iPhone. Vocês reparam aqui que a gente já tem um problema aqui. Vocês reparam que o texto em alguns dispositivos, ele quebra para baixo, dificultando a leitura, desse conteúdo aqui. Então, para a gente conseguir resolver isso, a gente vai aumentar o tamanho da nossa section. A gente vai aumentar o tamanho da nossa section. Como que a gente faz isso? A gente vai identificar a nossa section. A minha aqui é section-1. Vamos lá no CSS e vamos passar uma altura maior, tá? Aqui é 150 pixels, vamos passar 160 pixels. E vamos renderizar. Temos uma altura maior. Vamos verificar agora se ainda está quebrando o nosso texto, tá? Bom, ele não quebra mais, tá? Só que fica bem grudado, Mas resolvemos aí o problema de responsividade aí, O nosso primeiro problema resolvido, tá?
tornando a leitura aí interessante, fácil de entender, né? Porque não tá mais quebrando o texto. Então aí a gente já verifica que tá resolvido o problema, beleza? Nós vamos ver aí algumas configurações aí para a gente ajustar o nosso conteúdo em formato de grade. Então vamos lá para o código. Eu já coloquei o código aqui, só vou explicar para vocês o que eu fiz. Aqui no meu index.html eu coloquei uma nova section. Dentro dessa section eu coloquei uma div. Dentro dessa div eu coloquei outra div, porém que recebe um H2, uma imagem, um parágrafo e um botão. E a outra div que tá dentro dessa div aqui principal recebe as mesmas coisas, tá? Coloquei 3 dessas subdivs dentro de uma div principal, que é essa aqui. Fechei a section aqui embaixo, fechei a div também principal, beleza? Então, vamos lá, eu passei uma classe tanto para section e passei um ID também para section. Passei uma classe para minha div principal, passei uma classe para minha subdiv e passei também uma classe para cada elemento que contém aí dentro da minha subdiv que está dentro da minha div principal. Vocês podem pausar e copiar caso vocês queiram, ou podem colocar também a identificação ou o nome da classe que vocês acharem melhor de se identificar no seu código para não se perder. Partindo para o estilo CSS, a primeira coisa que eu modifiquei foi a section grid, está relacionada com a nossa classe grid. Eu passei um padding, que é um espaçamento geral de 10 pixels, uma altura de 10% e também passei um padding button, que é um espaçamento na parte de baixo de 20 pixels. Agora na section 2, que ainda é a nossa section aqui, que eu estou modificando a classe dela agora, eu passei um background color para ela ficar vermelho, passei um margin, né, zero alto para centralizar essa section no nosso site, passei uma largura de 90%, passei uma largura máxima para limitar, né, o crescimento dessa section para 100% e tornando ela responsiva, passei uma altura de 180 pixels para ela, um arredondamento das bordas de 12 pixels e passei também, né, um text align para ficar centralizado qualquer elemento que eu tiver dentro dessa section. Depois disso eu parti para a grid, né, que é a minha div que está recebendo a classe grid. Então passei um background color para deixar vazio a cor, passei o display do tipo grid, que se comporta como grade o conteúdo para ficar organizado, passei uma altura de 100% para essa div que tem a classe grid. Também passei uma propriedade chamada grid template columns, que indica como que eu vou trabalhar com o formato da grade. No nosso caso a gente vai trabalhar com colunas, tá? Conteúdo em colunas. Então aqui eu passei um repeat, autofill, né, vírgula, mínimo e máximo, passei, abri parênteses novamente, né, passei um valor de 300 pixels e também passei um fragmento aqui para o conteúdo ele quebrar e à medida que a página ela vai diminuindo, tá, e não correr risco de sair fora aí da nossa div, beleza, e do nossa section aí, né, deixando aí o site visualmente feio e não funcionando corretamente. Temos também o grid column gap, que é um espaçamento entre cada, né, subdiv, né, que eu tenho, que eu passei 10 pixels, passei uma largura máxima de 90% e também passei uma margem zero alto para centralizar. Passei um padding geral, né, um espaçamento geral de 5 pixels. Depois eu fui para o meu subgrid, né, que é cada div dessa aqui, ó. São 3 divs dentro de uma só. São essas divs aqui que eu tô falando, que estão dentro da div principal, que é a subgrid. Passei um margem zero alto, um padding, espaçamento geral de 20% e uma cor para branco, né, que é hashtag FF. Foi isso que eu passei. E aí produzindo este resultado aqui, beleza? Então, pessoal, se vocês estão curtindo, né, não se esqueça de comentar aí se você está conseguindo seguir o passo a passo de como criar um site para pizzaria. Então, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Caso você não tenha assistido as 2 últimas aulas que eu compartilhei aqui, eu vou estar deixando agora no card final. Aguarde o fim do vídeo e assista mais. Eu vou ficando por aqui.